Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre na sua companhia, você que nos segue aí nas redes sociais e que também envia os seus e-mails solicitando, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa todas as semanas. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, se você gostar, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Lembrando que a partir de agora você também pode participar do nosso programa através do nosso chat ao vivo durante a entrevista. Você entra lá no chat, faz a pergunta para o nosso entrevistado e ele irá lhe responder também por escrito durante a nossa entrevista, tá bom? O assunto que nós vamos tratar hoje aqui no nosso programa vai ser sobre saúde mental nas empresas. Solta a vinheta. O nosso entrevistado é psicólogo clínico e especialista em psicoterapia corporal em análise bioenergética. É graduado em psicologia e gestão de recursos humanos. Possui experiência em atendimento clínico de crianças, adolescentes e adultos. Experiência de trabalho em organizações com RH e atendimento clínico, plantão psicológico nas empresas. Obrigado por aceitar nosso convite, Anderson Rosa de Godoy. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Oi, Nelson, tudo bem? Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui com você nesse momento, né, de ter sido convidado para fazer parte do seu canal aí, e estou aqui para te ajudar no que você precisar, nas perguntas, no que for necessário, que é um tema tão importante que a gente está no nosso dia a dia aí, né? Então, vamos nessa, vamos falar sobre esse tema, porque me intriga muito, tá bom? Muito obrigado, Anderson. Agradeço a sua confiança em nosso trabalho e eu tenho certeza que esse tema que eu já anunciei, mas nunca é demais falar, que é a saúde mental das pessoas nas empresas, é muito importante, principalmente no momento em que nós vivemos aí de uma pós-pandemia ou saindo de uma pandemia. Isso mesmo. Vamos lá então, Anderson, vamos começar o nosso bate-papo aqui, a nossa inquisição com você, né? Vamos aprender um pouquinho mais aí, um pouquinho não, bastante. Anderson, para sabermos sobre a saúde mental nas empresas, primeiro nós precisamos saber o que é saúde mental. Você pode dar uma prévia para a gente, por favor? Então, Nelson, a gente ouve muito falar esse tema, né? O que é saúde mental, o que significa isso e como ela se faz presente nas organizações. Então, para a gente começar, nós precisamos definir o que é saúde mental. Então, a gente ouviu muito no período da pandemia falar da Organização Mundial de Saúde, né? A OMS, e ela define de uma forma bem genérica o que é a saúde mental, né? Então, é um estado de bem-estar na qual o indivíduo é capaz de usar as próprias habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, essa é uma definição bem ampla que eles fazem, né? E todos os países que compõem a Organização Mundial de Saúde seguem essa definição. A saúde mental de uma pessoa, ela está muito relacionada a como ela reage às exigências da vida.
e modo como ela harmoniza os desejos, as capacidades, as ambições, as ideias e as emoções. Então, como ela gerencia isso, né? Então, ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros e aceitar essa exigência da vida. Então, não necessariamente a pessoa ela sofre de algum problema no âmbito emocional, mas ela tem uma saúde mental. Ela, mesmo com essa dificuldade, ela consegue gerenciar, ela consegue lidar, ela consegue caminhar, entendeu? Entendi. Então, é nesse sentido que a gente pensa em saúde mental, como a gente pensa em saúde física, né? Que às vezes a pessoa tem lá um problema de saúde, mas ela tá super bem, ela tá lidando com a vida dela, a saúde mental também entra nesse contexto, tá bom? Perfeito. E Anderson, como que a saúde mental se faz presente nas organizações? Como que é definido isso? Então, as organizações, elas são compostas em grande maioria, né, em quase que 100% de pessoas. Claro. Então, nós temos as indústrias que têm as máquinas, tal, mas quem opera a máquina são pessoas, correto? Então, a gente ainda tem esse modelo de trabalho que a gente escuta muito falar, que tem os recursos humanos das empresas e que eles que compõem aí todo esse cenário nas organizações. Então, quando a gente pensa em saúde mental nas empresas, né, a gente está lidando com as pessoas. Então, da mesma forma que elas têm uma saúde física, tem a saúde do emocional. Então, se uma empresa produz um produto ou vende um serviço, são pessoas que fazem isso, né? Claro. Então, a gente está o tempo todo com ela inserida no âmbito organizacional. Então, ela está 100% ali presente, né? Da mesma forma que alguém se afasta por um problema de saúde, as pessoas podem se afastar por um problema emocional, né? O rendimento da empresa, ele está muito voltado como esse colaborador se faz presente. Então, se eu tenho uma pessoa que não está bem emocionalmente, consequentemente a empresa vai começar a ter percas aí da mão de obra, né? Do funcionário, do colaborador. Então, ela se faz muito presente, né? O tempo todo as pessoas estão ali trabalhando, estão lidando com situações, estão produzindo, estão vendendo serviços. Então, é o corpo que está ali, né? É a pessoa que está ali fazendo. Então, ela, no meu ver, ela está 100% presente todos os momentos quando a gente vai trabalhar, quando a gente está junto com a organização. Então, para que não haja perdas nos seus rendimentos, né, a pessoa também tem que estar bem consigo mesmo para que possa desenvolver bem a sua função. Sim, com certeza. E a gente está nesse barco, né? Então, assim, como eu vou trabalhar numa organização, eu, Anderson, vai meu corpo físico, vai meu corpo mental, eu estou ali, eu estou prestando meu serviço para essa empresa, trocando essa mão de obra, então eu estou num contexto, é um conjunto, né, que acaba indo, e a saúde mental está 100% presente nas empresas. Desde o diretor máximo até a pessoa do nível hierárquico menor, entendeu? Está sempre presente. Perfeito. Então, deixa eu só te fazer uma outra pergunta que acho que tem um pouquinho a ver com essa sua explicação. Como que fica atualmente com o cenário da pandemia, home office, desemprego, como que fica essa questão? Então, Nelson, a gente, desde quando eu trabalho com recursos humanos, né, a gente vem lidando com pessoas o tempo todo. E aí, o que aconteceu? Com o período da pandemia, nós não esperávamos passar por isso, por uma situação dessa, da qual gerou muitas incertezas, muitos medos. As pessoas tiveram bastante dificuldades, né, diante de luto, de situações que vivenciaram nesse período. Então, assim, eu lembro que quando a gente via no telejornal as notícias, em mim dava medo, né? Aquilo que está acontecendo gerava incerteza, economia, desemprego, mudança nas relações de trabalho. Então, onde que a gente imaginava que ia trabalhar 100% de casa? Né? Viver um isolamento. Então, tudo isso impactou a gente, deixou a gente diante de uma esfera de muito, muito medo, de muita incerteza, muito estresse,
muita ansiedade, né? Então, nós tivemos uma explosão de casos de ansiedade, depressão nesse período, né? Da qual todas as pessoas ficaram impactadas, de algum modo ou outro, né? Eu lembro que quando já havia um número muito grande no Brasil de pessoas que faz uso de medicamentos antidepressivos para ansiedade, né? Só que esse número explodiu. Então, o consultório nosso, por exemplo, em psicologia, a gente teve uma demanda muito grande de atendimento, onde pessoas com muito medo, muito receio, lutos não elaborados. Então, foi uma mudança drástica, né? Nessa questão das relações de trabalho. Hoje eles estão até tentando regulamentar esse home office, que as pessoas estão trabalhando de casa, mas tudo isso foi um impacto muito grande, né? Na nossa forma de vida, no nosso cotidiano. E até hoje a gente está vivendo isso, né? Então, essas mudanças que estão acontecendo. E a nossa saúde mental, ela foi impactada sim, né? Como o nosso corpo físico foi impactado, a nossa saúde mental também foi impactada. Então, a gente está o tempo todo olhando para ela e cada vez parece que está mais forte esse tema, né? A gente olhar para o nosso emocional, a gente olhar para as nossas questões do campo emocional, que há muito tempo atrás havia estigmas disso. Então, assim, a pessoa não precisa cuidar do emocional. Vamos trabalhar, vamos cuidar do corpo físico, vamos deixar em ordem. Não, agora se faz muito importante a gente olhar para o nosso corpo mental e para o nosso corpo emocional que compõe a gente. Então, para você ter uma ideia, em 2 anos de pandemia, aumentou em 50% o número de antidepressivos vendidos no Brasil. Nossa. Genérico, né? Então, assim, as pessoas estão procurando muito, estão precisando muito de ajuda nesse contexto do âmbito emocional. Então, a procura está imensa, os consultórios estão lotados, tanto de colegas psiquiatras, dos nossos colegas psicólogos, de diversas áreas de médicos que às vezes vai num clínico e não consegue dormir porque está preocupado com o emprego. Então, assim, tá uma questão geral para todo mundo, né? Não só aqui no Brasil, a gente fala do Brasil, mas o mundo inteiro está sofrendo esses impactos. Sem dúvida. Ô Anderson, eu acho assim que, diante de tudo isso, o ser humano já tem uma dificuldade em lidar com o novo, né? Tudo que é novo, você tem uma adaptação, tempo de adaptação. E da forma como foi, como aconteceu tudo isso que você está comentando, que foi jogado assim de uma vez, né? Foi um novo com necessidade, ou você fazia como foi feito, ou você ficava de fora. Sim. E isso acho que tem assoberbado muito todo o pensamento de todo mundo que está vivendo isso. Eu acho que houve uma avalanche aí de novidades, né? Principalmente da tecnologia. Olha só, nós estamos aqui, você está em Americana, né? Isso. E eu estou aqui em Campinas, nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, tranquilo. Antigamente era mais difícil, não tinha essa tecnologia à nossa disposição. E com essa adequação e com esse avalanche de informações, as pessoas não estão sabendo muito o que fazer com elas. E sem dúvida que é muito importante procurar ajuda, como você mesmo disse, com os seus colegas e com pessoas como você, que são psicólogos. Eu uso muito uma expressão, Nelson, que eu acho que cabe aqui, que a gente foi colocado tudo no mesmo barco, sabe? Perfeito. Num mar de muita incerteza, de muito medo, né? Onde a gente viu muitas cenas que marcaram muito, né? Então, é natural que isso vai mexer com a gente. É natural que isso vai trazer um impacto no nosso dia a dia, nas nossas famílias, nas relações de trabalho, no nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, igual você disse, a gente está aqui agora usando desse recurso da tecnologia, né? Muitas pessoas podem trabalhar de casa usando essa tecnologia que antes não se usava, né? Para esses fins. Só que muita coisa mudou. Então, home office, por exemplo, hoje eu tenho pessoas que trabalham no home office
que não sabe distinguir a casa e o trabalho. Virou uma coisa só. Então, as pessoas estão sofrendo por conta dessa dificuldade de limite, do luto. Até hoje a gente vê notícias de pessoas que estão morrendo, né, que não podem passar pelo processo do luto normal como era antigamente. Então, assim, a gente está vivendo coisas que eu não imaginava que passaria por uma situação dessa. Acho que ninguém. Mas ninguém, né? Eu não conseguia nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, a psicologia nunca autorizou a gente fazer um atendimento 100% online. Hoje já é permitido, né? Entendi. Então, a gente teve mudança sim, e a gente tem que olhar agora daqui para frente, como a gente vai tocar esse barco, né? E você falou uma coisa interessante aí, que essa participação das pessoas nesse sistema híbrido ou diretamente no home office, elas têm que realmente saber que o home fica no office e o office fica no home. E você tem que saber dividir isso, senão você fica louco. Sim. Você fica... A saúde mental realmente vai desequilibrar. Deixa eu te perguntar, como que as empresas podem trabalhar com a redução de toda essa parafernália, essa confusão mental que existe hoje com os seus colaboradores? Então, as empresas hoje, elas tiveram avanços aí nos últimos anos de trabalho. Isso eu estou falando 10, 15, 20 anos para trás, para cá, tá? Uhum. E com essas mudanças, a gente pôde perceber que, assim, as empresas adotaram medidas que favorecessem a qualidade de vida do funcionário. Então, tanto em benefícios, em ações, em práticas que deixem esse funcionário mais motivado, melhor ali no seu ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, tem empresas que ofertam plano de saúde para o funcionário. Uhum. Então, legal. A gente sabe que tem esse benefício ali, que quando eu preciso, eu posso contar com isso. Da mesma forma, um auxílio alimentação, uma escola para o seu filho, que às vezes tem esses planos aí que a empresa acaba ofertando. Só que tem uma técnica hoje, uma ferramenta que está sendo muito utilizada, mas ainda as pessoas não sabem dela, que é o plantão psicológico. Que as empresas podem colocar isso no seu dia a dia, né? Ofertar isso para os funcionários, que vai promover uma qualidade de vida e vai auxiliar cada vez mais esse funcionário dentro da organização, né? Eu vi... Oi, pode falar. Não, pode terminar, desculpa, estava te interrompendo. Esses dias eu vi que uma empresa colocou, por exemplo, academia para os funcionários, né? Deu esse benefício de um cartão que as pessoas podem fazer academia, né? Olha que legal, onde a gente pensou que uma empresa poderia oferecer isso para alguém, né? Então, a mesma coisa vem esse contexto do plantão psicológico, que, no meu ver, é uma técnica muito boa, que está 100% aí para ajudar o funcionário e a organização. Entendi, era isso aí que eu ia te perguntar, desculpa, te interrompi naquele momento, mas é justamente isso. O que vem a ser, especificamente, o plantão psicológico? Isso, dá um exemplo para a gente. Tá. Plantão psicológico é uma modalidade de atendimento dentro da psicologia, né, da qual o psicólogo ele tem que ser formado, tem que estar habilitado pelo conselho que rege ele, né, para fazer atendimento clínico. E o plantão psicológico, o que ele vem a ser, então? Ele é uma ferramenta para a organização e para o funcionário, da qual esse psicólogo está disponível alguns horários durante a semana, tanto em company, quando a gente fala ou presencialmente ou de forma online, né, para auxiliar esse funcionário no que ele precisar. Então, é uma técnica de terapia rápida, breve, com foco para auxiliar aquele funcionário que às vezes precisa, sei lá, vou dar um exemplo, tem que entregar um relatório, um fechamento muito grande, está desesperado, entendeu? E aí ele não consegue entregar e fazer esse trabalho, ele trava. Então ele fala assim, não, eu sei que eu tenho esse benefício, então eu vou pedir uma consulta,
e vou trabalhar esse tema e traz esse tema dentro do plantão. A gente trabalha de forma sempre sigilosa, a empresa não tem acesso ao que se passa dentro da consulta e ela nem sabe qual funcionário que buscou o plantão, né? Isso é muito legal. E aí a pessoa pode lidar com esse tema e cumprir a sua atividade, fazer a entrega do seu trabalho, ou às vezes um tema particular, que às vezes a mãe ficou doente, ele não sabe como lidar com a doença da mãe, e está afetando no trabalho dele, então ele usa dessa consulta, né, que não passa por plano de saúde, é um benefício direto da empresa com a gente, com o funcionário, e aí a gente pode tentar auxiliar e ofertar o que a psicologia tem a oferecer para ele naquele momento, né? Legal. Não é uma sessão de terapia por meses, ela é focada num tema, numa situação da Como qual o nome diz. Como o nome diz, é um plantão. Plantão. Eu fico de plantão na organização e espero a pessoa me procurar. Tá. O Anderson, deixa eu fazer uma pergunta agora com relação à empresa. Você disse que a empresa não tem acesso nem a quem procurou você. Isso. Como que é feito essa medição para a remuneração do profissional e como que isso é levado para a empresa? É um pacote fechado, utiliza ou não utiliza, e ela paga do mesmo jeito, para que não haja... Eu vou dar um exemplo eu sou vinculado a um instituto aqui em Americana, que é o Instituto Ligari, né, de desenvolvimento humano, que dá formação em bioenergética e trabalha com essa questão do plantão para as empresas, né? Então, como que funciona? Geralmente, os recursos humanos entra em contato com o instituto, faz toda uma questão de contrato e define quantas horas de plantão psicológico vai ter. Então, vamos chutar lá. A empresa contratou 20 horas no mês. Então, eu vou ser o profissional que vou ficar 20 horas de plantão no mês, dividido por semanas, tá? E nesse contexto, eu fico esperando a pessoa me procurar. Tá? Então, a remuneração é feita via contrato, é feito todo esse trabalho, toda essa forma de gestão. O Recursos Humanos sabe que existe as 20 horas, sabe que existe essa quantidade de horas contratadas, só que ele não tem, eu não tenho que explicar para ele quem foi o funcionário que me procurou, qual foi a demanda, quantas sessões eu tive, entendeu? Eu faço o gerenciamento disso direto com os funcionários. Entendi. Às vezes eu tenho, por exemplo, vamos imaginar você, Nelson, você precisa de uma consulta de plantão, né? Eu faço uma sessão com você e acho que eu tenho que marcar um retorno com você para daqui 10 dias. Então, é a minha gestão marcar esse retorno. Não passa por empresa, é extremamente direto comigo, eu que cuido dessa agenda, eu que cuido da saúde mental desse funcionário, entendeu? E eu vou fazendo. Se eu sinto que ele precisa de terapia, eu encaminho para uma terapia semanal, que não é comigo. É um outro colega que vai fazer esse trabalho. Ele pode procurar dentro do convênio ou de forma particular, entendeu? Mas é feito todo... E as empresas que eu tenho essa experiência, o Recursos Humanos entende muito isso. Não, a gente não quer saber quem passou, quantas sessões passaram, a gente quer preservar esse sigilo e deixar o funcionário escolher quando é o momento de procurar o plantão. Anderson, você acha que esse trabalho realmente auxilia no desenvolvimento humano do trabalhador? Nossa, claro, muito. Se eu sei que eu trabalho numa organização que tem esse recurso para me ajudar, como desenvolvimento humano ali, pessoal e profissional, eu me sinto mais capaz, eu me sinto mais fortalecido, eu sei que qualquer dificuldade que eu vir a ter, eu tenho esse espaço seguro e preservado para isso. Sim. Então, é muito importante. Eu vejo como uma coisa assim, um grande benefício que a empresa tem a seu favor, entendeu? Isso, porque essa é uma modalidade nova, né, Anderson? Pelo que eu estou percebendo. É uma modalidade nova. O plantão psicológico já existe em vários outros lugares. Então, por exemplo, eu já vi, por exemplo, em Delegacia da Mulher, onde havia essa modalidade de atendimento.
né? Eu já vi em rodoviária o plantão psicológico ali, a pessoa fica ali, às vezes a pessoa vem de um outro estado e não sabe como lidar, está em crise, passa por uma consulta ali. E agora a gente, o Ligare, né, e outras instituições inseriu isso para as organizações, né? Ofertou isso de uma forma bem legal e como um benefício muito grande, né? Pensando nesse desenvolvimento humano. Já faz tempo que o Ligare trabalha com plantão psicológico, Nelson. Há mais de 10 anos eles trabalham, eu estou há 2 anos numa organização através deles, mas é uma ferramenta que já há muito tempo a gente utiliza aqui na cidade de Americana para algumas empresas. O Anderson, você pode dar algum exemplo de empresas que utilizam esse expediente com sucesso? Olha, eu vou falar um pouco da empresa que eu trabalho hoje, né, que a gente presta esse serviço de plantão. É uma empresa que presta serviço na área administrativa para diversas empresas do Brasil e internacional, aqui na cidade de Americana. E há mais de 10 anos ela tem esse benefício para o colaborador. Então, antigamente, antes da pandemia, era em company, então havia uma sala, havia um espaço que ficava ali o profissional dentro da organização e os funcionários saíam do departamento e iam lá e faziam a consulta. Então, já entrou na cultura da empresa essa ferramenta, entendeu? Interessante. Com a pandemia, a gente trouxe isso para a modalidade online. Então, eu fico, por exemplo, meu horário de plantão é segunda à noite, das 6 às 10 da noite, que eu fico disponível para essa organização, né? E os funcionários procuram, vêm até através da empresa, às vezes um colaborador que já passou indica para o outro profissional, as lideranças indicam, entendeu? A equipe de gestão indica. Então, essa empresa, ela adota isso como uma ferramenta no seu desenvolvimento humano, e ela acompanha no sentido assim, de toda semana, a cada 15 dias, ela lança esse, como que eu falo, esse plantão psicológico. Olha, busque a consulta, vão atrás, cuida da sua saúde mental, entendeu? Não deixa isso para depois, entendeu? Ela faz campanha e está muito ativa e está muito funcionando. É uma coisa que a empresa, ela pegou mesmo e abraçou isso como uma ferramenta de gestão para ela. Eu acho que o próprio fato de ela fazer uma campanha de incentivo já é sinal de resultado, né? Porque o marketing deles fazem isso, direciona e-mail para todos os funcionários, manda mensagens falando, olha, busquem, não espera o dia de amanhã, corra atrás da sua saúde mental, cuida do seu emocional, entendeu? Você precisa estar bem, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então, eles abraçam isso mesmo, sabe? Desde os recursos humanos até os gestores, as lideranças, e as pessoas vêm e buscam a gente, busca essa ferramenta, né? Que bom. A minha próxima pergunta, que eu listei, obviamente, que fazer um bate-papo contigo, eu tive que me preparar um pouquinho, e também saber de algumas perguntas que as pessoas encaminharam para a gente antecipadamente, através das nossas redes sociais, né? E uma delas é que uma pessoa pergunta o porquê a gestão deve se preocupar com a saúde mental do trabalhador, mas você já definiu aí. Então, isso é muito importante, isso, porque quando a gente é um líder numa organização, né, ou tem um nível de gestão ali, né, a empresa é preocupada com a sua equipe, ela tem que estar sempre atenta a essas pessoas. Então, às vezes, você tem um funcionário que era muito ativo e ele começa a ficar muito para baixo, ele fica deprimido. Alguma coisa está acontecendo com ele, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre olhando para as pessoas que estão com a gente, sabe? Para os nossos colegas de trabalho. Às vezes, eu tenho um colega de trabalho que eu percebo, ele está muito desanimado. Então, o que está acontecendo? Está passando por algum problema? Você precisa de alguma ajuda, entendeu? Então, é muito importante a gente estar diante do ser humano e olhar para ele como um todo, sabe? Como um contexto
no geral. Então, assim, essa pessoa ela não está como ela era antes, alguma coisa está acontecendo. Se ou Verdade. não é no âmbito emocional, é no âmbito físico do corpo dela. Então, a gente tem que estar sempre olhando, tem que estar vendo o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer. A gestão ela tem que estar o tempo todo de olho, não só nos resultados, nos números, nas metas que tem que ser entregues, mas olhar para a sua equipe, né? Olhar para o que está acontecendo. Então, é uma oportunidade assim da gente enxergar de uma forma maior, uma forma ampla a nossa equipe, sabe, de trabalho. Porque às vezes não é nenhum problema do trabalho, às vezes é uma coisa assim, o filho não se adaptou na escola e o pai fica preocupado disso, entendeu? Então aí o pai vai trabalhar e começa a não desempenhar suas atividades, ele fica nervoso, fica angustiado, tem mais ansiedade, porque o filho não se adaptou na escola. E às vezes a gente pode, dentro do plantão psicológico, ajudar essa pessoa a fazer essa adaptação na escola, porque não é só temas que a gente trabalha de empresa. Às vezes a gente trabalha relacionamentos, marido e mulher, filhos, é um contexto geral que a gente acaba englobando. A origem do problema pode não ser no trabalho, né? Não, às vezes nem é do trabalho. Às vezes a pessoa está querendo terminar um relacionamento e não sabe como terminar um relacionamento e está impactando no trabalho dela. E a gente faz uma sessão só de assuntos da vida pessoal dela. Não tem nada a ver com a empresa, entendeu? E a gente sabe, né? Você conhece um pouco de psicologia, tudo que acontece na nossa casa ou acontece na empresa, isso é influenciado, né? Então, um pega o outro, então não tem como. Né? Reflexo imediato, né? Imediato. Às vezes eu eu tive um problema numa reunião de família num sábado à noite, e isso estava impactando na minha semana de trabalho. Exato. Então, eu preciso olhar para esse problema, resolver essa questão, e aí as coisas começam a se resolver no ambiente organizacional. Então, assim, não é só tema de trabalho que a gente trabalha no plantão. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu só tenho que levar assunto do meu trabalho. Não, você vai trazer qualquer assunto, qualquer tema, o que está te angustiando, entendeu? Angustiando no momento, verdade. No momento. O Anderson, o que nós precisamos considerar na relação entre a saúde do trabalhador e a saúde no trabalho? Legal. Você sabe que eu venho da psicologia corporal, né? Então a gente trabalha, a análise bioenergética trabalha corpo e mente, essa integração, né, do corpo e mente. Então vamos pensar, se eu tenho um problema de saúde no meu corpo físico, isso vai influenciar na minha mente. Tá. Se eu tenho um problema na minha mente, isso vai influenciar no meu corpo físico. É um todo. Então, tá num todo. Então as empresas, elas já têm programas que cuidam da saúde do colaborador, da saúde física, né? Então tem lá a medicina do trabalho, que acompanha, faz exames, segue esse funcionário desde o comecinho e vai acompanhando. Então a gente tem esse olhar, né? E a saúde mental, ela também tem que ser vista, né? Então, por exemplo, uma organização onde eu tenho muito afastamento, está acontecendo alguma coisa. Eu preciso ter uma gestão e olhar para isso, entendeu? Se eu tenho, por exemplo, uma equipe de trabalho que é muito cobrada e depois de 3, 4 anos ela começa a apresentar, por exemplo, muitos atestados médicos voltados para ansiedade, gastrite, dores de cabeça, isso vai somando e impactando na organização, entendeu? Isso é um reflexo de alguma coisa que está acontecendo. De alguma coisa está acontecendo. Então, não é só cuidar do corpo físico, é cuidar do contexto do... Por exemplo, eu vou olhar para você, Nelson, e vou olhar você como um todo. Eu sei que você tem um campo emocional que influencia no seu corpo. E eu sei que você tem um corpo que influencia o seu emocional. Né? A gente falou de pandemia. Quantas pessoas pegaram Covid e desenvolveram ansiedade? Por medo do Covid, desenvolveram ansiedade, né? Quantas pessoas já tinham ansiedade e desenvolveram problemas de gastrite, de fortes dores de cabeça, de não conseguir dormir, de insônia. Então, eu tenho que estar
atento a esse funcionário. As empresas hoje, elas precisam olhar o funcionário como um todo, como um ser integral, né? Que olha para a pessoa e fala assim, não, o Nelson, ele está aqui trabalhando hoje, mas acho que ele não dormiu legal. Por que ele não está dormindo legal? O que está acontecendo com ele? Vamos olhar para cuidar dele, entendeu? Para ajudar ele nesse contexto. E as empresas que fazem isso, elas têm muito a ganhar. Porque tem uma equipe que vai estar trabalhando, uma equipe que vai estar bem. E mesmo que eu não esteja bem, eu estou sendo bem cuidado. Né? Porque se eu não estiver bem, né, precisar de um afastamento, precisar de alguma coisa, eu sei que essa empresa está cuidando de mim. Então, ela me oferta ferramentas para eu cuidar de mim, para eu olhar para o meu desenvolvimento humano, entendeu? Mesmo naquele momento que eu não estou bem. Então, essa é uma grande sacada. O plantão psicológico não custa caro, é muito barato, entendeu? E o retorno dele é muito significativo, né? É muito... A gente não consegue dizer assim, olha, o número é esse, mas o retorno é muito grande. Às vezes, por exemplo, eu dei esse exemplo do pai, que não conseguia adaptar o filho na escola. Quando a gente faz um trabalho de adaptação desse filho na escola, e ele se sente confortável com isso, ele começa a resolver muitas coisas, por exemplo, no seu dia a dia de trabalho. Então, é muito importante a gente olhar para isso. A empresa precisa, eu falo que o recursos humanos ele tem que olhar, a gestão tem que olhar para o funcionário como um todo. Verdade, muito interessante. Então, a saúde física e emocional, ela está presente o tempo todo no dia a dia de trabalho, da hora que a gente chega, da hora que a gente vai embora. Entendeu? Bacana. Então, a gente tem que estar o tempo todo olhando para isso. A gestão, ela precisa sair daquelas metas que tem que cumprir, que isso é básico, né? Se eu tenho metas para cumprir, eu tenho que cumprir, né? Mas eu tenho que olhar para o meu clima ali. Como que está a minha equipe? Como que está a minha empresa? Como que ela está se desenvolvendo? Como são meus colaboradores? Como eles estão fisicamente e emocionalmente? Esse é o que eu brinco, o pulo do gato de uma organização hoje, que tem que fazer, que faz a coisa acontecer, entendeu? Ô, Anderson, poderíamos dizer o seguinte, né? Fazendo uma analogia, quando você tem uma série de máquinas que você utiliza na sua organização, você faz manutenção nas máquinas, né? Sim. E você tem que fazer manutenção no ser humano, não tem jeito, faz parte. Faz parte. Você tem que deixar ele bem para que ele possa produzir também e aí, com efetividade. O RH ele trabalha muito com essa visão, porque você vê que assim, a gente faz, por exemplo, levantamento de necessidades de colaborador, então o que ele precisa se desenvolver, o que ele precisa buscar, né, para ir crescendo dentro da empresa. Então, se eu tenho uma equipe que pensa nesse contexto, né, que eu preciso todos os dias fazer uma manutenção em mim, então se eu busco estudos, se eu busco programas de qualidade de vida para minha vida, se eu busco esse meu desenvolvimento, eu estou preocupado comigo. Né? Então, isso é muito legal quando você fala, né? As máquinas precisam de manutenção, as peças vão se desgastando, eu preciso repor, né? Nós também somos assim. Né? Hoje eu posso não estar lidando com ansiedade, mas eu não sei amanhã se eu vou sofrer de ansiedade. Então, eu preciso buscar técnicas em mim para me desenvolver, para lidar com essa situação estressante que vai vir a acontecer na minha vida. Então, eu adorei essa analogia que você fez. É bem real e compõe a gente, né, Nelson? A gente é assim. Verdade. Né? Muito obrigado. Anderson, o que é promoção da saúde mental e quais são as ações de promoção da saúde? Promoção, quando a gente pensa dentro de uma organização, é a gente ter ações que promovam programas que desenvolvam esses funcionários e cuida dessa saúde mental deles.
Tá. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, da academia, né? Que agora estão dando Isso. benefício de academia. É uma ação que ajuda no nosso âmbito emocional, né? Tá. Eu já trabalhei em empresas que tinham parceria com cultura, então faziam programas de cultura para o funcionário, né? Então, a gente busca ofertar para os nossos colaboradores coisas que vai ajudando eles. Então, às vezes, a gente faz parceria com cursos, com empresas que dão cursos, com cinema, com cultura, sabe, com coisas que vai auxiliando essa qualidade de vida dentro da organização, né? É muito importante, porque nós somos humanos e a gente tem esse âmbito de estar em sociedade, de estar conectado, né? Então a gente gosta de assistir série, a gente gosta de ouvir música, a gente gosta de cozinhar, não é? A gente gosta de um monte de coisa. Verdade. Então a gente precisa, as empresas precisam buscar atividades que promovam isso, né? Isso vai desde treinamento interno na empresa, uma empresa que, por exemplo, adota um curso de inteligência emocional para os funcionários, que busca como lidar com a ansiedade, o que é ansiedade. Então, trazer coisas para a organização que vai promovendo esse desenvolvimento humano, né? Então, vou dar um exemplo para você. Todo mundo fala em ansiedade, mas o que de fato é ansiedade? Será que o que eu estou sentindo é uma ansiedade? Né? Então, se a empresa promove um treinamento e, por exemplo, chama um psicólogo para falar, ou um médico, o que é ansiedade, quais são os sintomas da ansiedade, que técnicas eu tenho para lidar com a ansiedade, isso é um desenvolvimento humano para a saúde mental. Porque eu vou dando ferramentas para o meu colaborador para ele ir olhando para ele, para ele vendo isso, né? Para ir se descobrindo, para ir percebendo. Então, por exemplo, o que é a depressão? Como a depressão me impacta no meu dia a dia? Né? Diferença de depressão e tristeza. Então, às vezes eu estou triste. Né? O que é depressão? O que é tristeza? Então, eu vou montando ações para o meu funcionário. Você já deve ter visto que, por exemplo, a gente tem meses temáticos no ano. Então, tem o Janeiro Branco. Isso. Né? Tem vários temas aí. E isso faz parte dessa promoção de saúde mental. Né? Porque, por exemplo, no Janeiro Branco, eu cuido da saúde mental do meu colaborador. Então, eu coloco ações que envolvem esse tema. Né? Como, por exemplo, no Novembro Azul, a gente fala da próstata, do câncer de próstata. Né? Então, eu coloco ações que vai trazer esse tema, vai despertar, que vai fazer meus funcionários procurar um médico. Então, eu vou criando, eu vou construindo esse desenvolvimento humano. Isso é muito legal, entendeu? As empresas precisam olhar para isso. O Anderson tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. Quais são os fatores que contribuem para promover a saúde mental? Os fatores para a gente promover a saúde mental, Nelson, eu acho que a gente lidar com tudo que engloba o nosso campo emocional. Então, eu preciso de ações que vá me fortalecer nesse contexto. Então, desde que seja treinamentos, grupos de discussões, às vezes um filme que a organização pega uma matéria e manda para todo mundo, sabe? São coisas que ela ela está cuidando, ela está olhando, ela está em cima desse tema. Né? Então, às vezes, por exemplo, chega um e-mail marketing que fala assim, como está o seu emocional hoje? Pare 5 minutos e observe você. Isso é uma ação de promoção à saúde mental. Coisa simples, entendeu? Mas a empresa ela precisa colocar isso no seu dia a dia e ir construindo com esses funcionários, sabe? Ela ir montando com a sua equipe. Então, eu sinto que é muito nesse contexto. São ações que faz a gente olhar para o nosso emocional. A nossa pergunta do Cá Entre Nós, que a gente sempre faz aqui, Anderson,
embora poderá parecer redundância com essa pergunta anterior que um seguidor nos mandou, mas eu vou fazer porque acho que é interessante para que você reforce. Anderson, cá entre nós, quais as ações preventivas que a empresa pode adotar para evitar problemas de saúde mental? As ações preventivas é a empresa ela saber que todo mundo pode ter problemas de saúde mental dentro da organização. Então, eu estar aberto a saber que a ansiedade pode estar ali presente, a depressão pode estar ali presente, o burnout pode estar ali presente, que é o esgotamento por trabalho. Então, eu saber que a minha equipe pode vir a adoecer disso. Então, eu vou fazer ações, eu vou fazer programas de desenvolvimento humano para evitar que chegue nisso. Tá. Né? Então, por exemplo, se eu tenho vou dar um exemplo bem simples. Se eu tenho uma equipe que eu sei que ela sofre, várias pessoas têm diabetes na organização, eu vou começar a adotar café sem açúcar ali dentro. Tá. Não é simples? Assim, eu vou pôr o café, eu vou fazer uma contenção dessa forma. Se eu sei que a minha equipe, eu exijo muito, que ela tem que produzir muito, ou ela tem que bater essas metas diariamente, eu vou fazer ações para lidar com a ansiedade dessa equipe. Então, eu vou criar ferramentas para promover ela olhar para a saúde dela mental, para ela olhar para o seu emocional. Então, são coisas que, assim, a gente vai fazer em conjunto, o RH, a equipe de segurança do trabalho, a equipe de gestão, de liderança, vai criar, vai olhar para essa necessidade de treinamento, necessidade dessa equipe como um todo e ajudar ela a cumprir suas metas, a cumprir suas atividades, para não deixar ela adoecer emocionalmente. Então, às vezes parece muito genérico o que a gente está falando. Mas são coisas simples, Nelson. Eu não dei o exemplo do e-mail marketing que eu mando. Verdade. Pare um pouquinho, respire 2 minutos, observa seu corpo, como está o seu emocional. Como você está se sentindo agora, né? Você está bem nesse momento? Gente, isso daí você faz... Ninguém percebe que você está fazendo isso sentado na frente do computador. Verdade. Né? Ao final do dia, você vai encerrar suas atividades, pare por 5 minutos, observa como foi seu dia. Qual foi o momento mais crítico, o momento que você precisou desenvolver recursos para lidar com uma situação estressante. Observa, anota, ou faz um grupo. Por exemplo, o líder vai começar o trabalho na segunda-feira, reúne essa equipe antes. Galera, vamos aqui, vamos conversar. A gente foi bem o nosso dia hoje? Como a gente vai começar a semana? O que a gente vai fazer para melhorar os nossos... a gente, enquanto pessoa aqui dentro... Vamos trabalhar um tema hoje. Esse tema da semana vai ser inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Tá. Né? Então, são coisas simples. Né? Galera, nós temos o plantão psicológico. Se alguém daqui da minha equipe, que é fechamento do mês, precisar, para tudo que está fazendo e vai lá numa consulta. Sabe, o líder, ele vai engajando a equipe dele, ele vai montando isso, vai construindo isso, entendeu? Olha, gente, é muito importante fazer terapia. Todo mundo aqui faz terapia? O que é terapia? Chama um profissional para ir lá apresentar o que é terapia para o grupo, sabe? De forma simples, rápida, nada muito... Não precisa ter aquela semana de atividade, sabe? Que a empresa faz. Uma coisa mais rápida e direta, entendeu? Mais cotidiana, né? Cotidiana. A gente vai construindo essa cultura. Porque é uma construção de cultura. Esse exemplo que eu dei dessa empresa que há 10 anos adota isso, ela foi construindo essa cultura interna.
Então, ela foi toda semana mandando alguma coisinha para os seus funcionários. A gente é chamado para dar palestra quando precisa, né? Vou dar um outro exemplo. Férias escolares. A empresa chamou a gente para fazer uma campanha com eles, como os pais trabalham e os filhos ficam em casa, como que às vezes cria esse desconforto, né? Eu estou trabalhando e meu filho vai ficar com quem? Como que eu vou fazer? Então, coisa simples, que a gente foi lá e conseguiu ajudar a empresa, ajudar os funcionários, entendeu? Legal. E que ela foi colocando na sua cultura. Então, eu sinto que da mesma forma que a gente coloca muitas coisas na cultura da empresa, a gente precisa incentivar a saúde mental ali. Né? É o resultado, porque né? Como você mesmo disse, né? Não está desconexo, né? Corpo e mente. Não tá. Né? E como a gente está no mesmo barco, Nelson, a gente precisa olhar para isso, né? O barco não tem, cada um tem sua atividade num barco, né? Então a gente também tem as nossas atividades ali na empresa para fazer essa cultura florescer de promoção à saúde mental ali. O bem-estar do seu parceiro, do seu companheiro, do seu colega do lado reflete diretamente em você. Muito. Né? Então, sim. Se todos estiverem bem, a probabilidade de as coisas darem certas são bem maiores. E claro, vai ter pessoas que não vão estar bem. Sim. Né? Que mesmo com o plantão psicológico, a pessoa ainda não está conseguindo, né, buscar por si só, ela precisa de mais ajuda, mas assim, se eu tenho uma cultura que olha para isso e pega na mão desse funcionário e fala assim, tá tudo bem, vamos junto, hoje eu vou te ajudar, nós vamos fazer a coisa acontecer. A coisa acontece, entendeu? Verdade. Então, é uma construção que a gente está fazendo, né? Hoje eu estava assistindo uma palestra no domingo sobre depressão e o médico ele falou dessa questão do WhatsApp, porque agora a gente está sem limites, né? O WhatsApp toca 8 da noite, 9 da noite, o home office está aí, o chefe manda mensagem fora do horário de trabalho e a gente no ímpeto vai lá e responde, né? Então, a gente está muito imediatista e querendo as coisas assim para ontem, né? Então, a tendência é a gente olhar mais para o nosso campo emocional, porque ele vai nos chamar mais atenção daqui para frente. Eu acho que especificamente sobre isso que você está dizendo, o que tem que ser trabalhado também em cada um é aquela questão de não adianta você me mandar o WhatsApp de noite. Eu só vou vê-lo, ou melhor, eu só vou respondê-lo no dia seguinte, sei lá, tipo depois das 9. A minha regra. Uma regra, isso. Porque se você não pode fazer regras para os outros, mas você pode fazer para você. Né? A pessoa, eu não vou olhar, porque se a pessoa vai ver que eu vi, não vou responder, não. Eu vou olhar, a pessoa vai ver que eu vi, e eu só vou responder no dia seguinte, dentro do horário comercial. Pronto. Na terceira vez, ela vai entender que meu horário é aquele, e vai passar a respeitar. Acho que se todos fizessem esse tipo de exercício, melhoraria um pouquinho. É a gente olhar para os nossos limites, sabe, enquanto pessoas. Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar na empresa e eu saio às 5 horas e venho para minha casa, né, eu faço essa desconexão do trabalho e venho para minha casa. Né? Hoje, o que está acontecendo? As pessoas não estão conseguindo fazer mais essa desconexão do espaço, de tempo. Está tudo muito rápido. Então, eu acho que o WhatsApp, da mesma forma que veio para facilitar a comunicação, ele veio para trazer mais problemas na nossa comunicação. É verdade. Porque a gente fica nesse negócio, eu preciso responder, eu preciso fazer, eu preciso, sabe? E eu me perco. Entendeu? E as coisas, quando tem que acontecer, não adianta você responder ou deixar de responder, elas vão acontecer da mesma maneira. Não adianta. Eu estava vendo, por exemplo, no consultório, eu não tenho o hábito de uma sessão entre outra pegar o meu celular para
ver o WhatsApp. Eu defino, por exemplo, eu atendo à tarde, aí eu tiro meia hora de intervalo e eu dou uma olhada se algum paciente mandou alguma coisa, se eu tenho que responder alguma coisa imediato, entendeu? É uma regra que eu criei para mim, né? Como você criou a sua. Tem que criar, senão não adianta. E como que eu criei isso? Através de muito desenvolvimento que eu fiz em mim, entendeu? Então eu fui olhando o que eu preciso responder agora, o que é imediato, o que não é, o que é preocupante. Então eu vou me conhecendo e eu vou criando recursos para me fortalecer, para eu estar firme e não me preocupar com isso, entendeu? Porque não adianta eu criar também uma regra, Nelson, e ficar ansioso porque eu não estou ansioso. Então, eu preciso me conhecer muito bem. Tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar isso. E como que a gente trabalha isso? Olhando para o nosso emocional. Então, às vezes, a gente escuta esse tema, saúde mental nas organizações, né? Ele se faz presente o tempo todo, da hora que a gente chega, a hora que a gente vai embora. E não só na organização. Então, por exemplo, eu acabei de falar para você sobre comunicação. Hoje, os maiores problemas que a gente enfrenta no dia a dia é a nossa comunicação. Né? Como a gente escuta, como a gente fala, como a gente interpreta, como a gente dá um retorno. Então, eu preciso estar muito alinhado naquilo que eu sinto, naquilo que eu sou, naquilo que eu penso, e para eu poder me ter resultados melhores na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E as organizações, elas têm que estar cientes disso. Elas precisam olhar para isso, né? Elas precisam entender que nós somos emoção, nós somos sentimentos e nós estamos ali. Né? Eu não sou só aquele funcionário que aperta a máquina para ligar ela para operar. Eu tenho que estar bem para apertar esse botão. Sim. Entendeu? Então, o processo pode ser mecânico, mas você não é a máquina, né? Você tem que... Eu não sou a máquina, né? Então eu preciso estar muito ligado em mim, né? E eu sinto que hoje as empresas que olharem para a saúde mental, pensando daqui para o futuro, né? Daqui para o dia a dia nosso que a gente vai vivendo, tal, elas têm muito a ganhar. Que bom. Muito mesmo. Porque é uma prática que vai enriquecer no sentido, assim, humano, no sentido de capital, entendeu? De pessoas, sabe? De uma equipe que está ali e que está fortalecida. O maior patrimônio ainda é o ser humano, né? Ainda é, né? Ô, Anderson, poxa vida, olha só que bacana, hein? Nosso bate-papo voou. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro batendo papo contigo e me enriquecendo aí com os seus conhecimentos. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui no Cá Entre Nós. E agora, como eu sempre faço aqui no nosso programa, eu deixo esse momento para que você divulgue aí os seus contatos para que as pessoas possam falar contigo diretamente e que também para que você deixe também uma mensagem final aí para os nossos seguidores. Nelson, agradeço a oportunidade que você me deu de estar aqui com você. É um prazer muito grande, tá? Tá me fazendo preencher meu coração aqui de alegria, tá? Os meus contatos estão aí, tá meu celular para vocês mandarem mensagem, escrever, ligar, querer saber um pouco mais sobre o tema, sobre o plantão psicológico. Tem o e-mail aí também. Né? Nós temos, como eu disse, o Instituto aqui em Americana, que oferece esse serviço, então pode entrar em contato através do meu telefone, do e-mail, ou procurar diretamente o Ligar, e quem se sentir à vontade, né? E a gente está nesse barco, né? Um tem que ajudar o outro. Nós somos pessoas, nós somos a única espécie do mundo que consegue pensar e raciocinar, né? No sentido assim, de tomar as decisões. E se a gente tem esse dom, vamos ajudar um ao outro, né? Vamos fazer a coisa acontecer, né? Então, se a gente está ali no trabalho e eu
estou com meu colega que ele está precisando de ajuda, vamos buscar estratégias para ele, vamos buscar recursos para ajudá-lo, né? É importante. E mesmo que ele não esteja precisando de ajuda, vamos criar ações para que, se ele vir a precisar de ajuda, ele esteja fortalecido. Eu acho que é esse que é a nossa dinâmica. Eu deixo isso aqui. Se você é um líder de empresa, se você é um funcionário que está assistindo, divulga isso. A empresa tem a ganhar, a equipe tem a ganhar, todo mundo tem a crescer junto. Legal, Anderson. Puxa, olha, muito obrigado, viu, mais uma vez aí por sua participação. Fico contente mesmo. Nós precisávamos mesmo de um bate-papo sobre a saúde mental, principalmente nesse momento que nós vivemos agora. Bom, eu conversei hoje aqui com o psicólogo Anderson Rosa de Godoy. Semana que vem nós teremos uma nova entrevista, claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue aí nas redes sociais e que sempre também está nos enviando seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, já sabe, né? Inscreva-se, ative o sininho para receber nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Anderson, mais uma vez, nosso muito obrigado, e também agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.